nunca foi da realeza, nunca foi nobre esse espírito. Não, eu sempre fui pobre, cara, eu estou acostumado a isso aí. Então vamos lá, senhoras e senhores, vamos iniciando o nosso estudo desta noite, dia 9 de novembro de 2022. Vamos assim, iniciando ainda aguardando aí a nossa amiga Amanda, que não levanta mais 6 horas da manhã para estudar filosofia, porque ela já desistiu. Abriu mão. Mas estamos aí com o Babu, nosso profeta do caos, sempre dando as notícias de quem morreu. Hoje foi 2 já. Foi 2 bom. Toda a gente boa morre e as pestes vão ficando, senhoras e senhores. É o mundo de provas e expiações, infelizmente. Quem dirá que nós também não somos umas pestes, né? Estamos aqui até hoje. Estou aqui no Thermopylae de Pompeia, senhoras e senhores. Thermopylae, que Jorginho não sabe o que é. É o McDonald's da época dos romanos, senhoras e senhores. É tipo um fast food de Pompeia, senhoras e senhores. Ali ficavam as bacias com os alimentos, passando aguinha quente ali para as pessoas se servirem. Mas Jorginho, como sempre foi plebeu, ele foi escravo, ele não frequentava o Thermopylae, senhoras e senhores. Este cidadão que, além de ser um plebeu, ele foi desmascarado esta semana, senhoras e senhores. Foi desmascarado, foi provado. Nossa amiga Amanda conseguiu provar que café descafeinado é um veneno para nós, senhoras e senhores. Este cidadão está nos envenenando com seu café descafeinado e fica com essa cara lavada para cima de nós, reclamando do nosso café. E o café dele é tratado com produtos químicos, senhoras e senhores, poluidores, tóxicos. Tóxicos. Vamos embora. 1010. Ou 1010. Ressurreição da carne. O dogma da ressurreição da carne é a consagração da reencarnação ensinada pelos espíritos. Como quereis que fosse de outro mundo? Como acontece com outras palavras, essas apenas parecem despropositadas aos olhos de certas pessoas quando são tomadas ao pé da letra. É por isso que levam à incredulidade. Mas dai-lhe uma interpretação lógica, e aqueles que chamarem livre-pensadores a admitirão sem dificuldades. Precisamente porque raciocinam. Não vos enganei. Os livre-pensadores anseiam e desejam crer. Eles têm, como os outros, e até mais, sede do futuro. Mas não pode admitir o que a ciência desmente. A doutrina da pluralidade da existência está de acordo com a justiça de Deus. Apenas ela pode explicar o inexplicável. Como querer que o seu princípio não esteja na própria religião? Comente! A ressurreição da carne dá uma ideia realmente da reencarnação. Só que ressurreição não é reencarnação. Ressurreição é voltar para a mesma carne, é ressurgir na própria carne. A reencarnação, ela tem essa diferença básica. Você renasce em outro corpo. Nosso amigo senador vai dar explicação de ressurreição em termos bíblicos que era antigamente. Mas o Babu, antes do Claudinho, que pintura maravilhosa é essa aí que você está usando no fundo aí? Pague para ele, senador. Nem você sabe, senador. É porque Jorginho tem um problema. Ele fica tomando café descafeinado, ele perde a memória. Esse aí é uma representação de Homero
cantando os versos da Ilíada e da Odisseia. Cara, mas eu não tava aí não, bicho. Você acha que cego vai ficar ouvindo o cara cantar? Eu tava passando roupa, meu filho. Lavando com o bico do tanque. Homero está ali cantando e dedilhando os seus versos e as pessoas estão escutando, é isso. Vai, senador, mas voltemos à questão 110. 1110. Então, ressurreição, inclusive escutei um pastor hoje falando, aliás, hoje não, ontem, segunda-feira, falando que Kardec disse que ressurreição e reencarnação é a mesma coisa. Kardec não disse isso. Ele não conhece o que é espiritismo, porque Kardec nunca falou que ressurreição é reencarnação. É óbvio que são duas coisas diferentes. Ressurreição é quando a pessoa, o espírito, a alma, ela volta para o mesmo corpo e o mesmo corpo toma vida. Isso é ressurreição. Isso não existe. O que existe é reencarnação. Foi tomado a reencarnação como ressurreição. Os hebreus entenderam erroneamente a ressurreição, certo? Mas na verdade é reencarnação. Eles entenderam que a reencarnação seria ressurgir no mesmo corpo. A pessoa voltaria à vida no mesmo corpo. Então eles entenderam de forma errada como ressurreição. Na verdade, que a Bíblia fala, na prática é reencarnação, mas não com essas palavras. Porque na época as pessoas não tinham condições de entender o processo reencarnatório. Então, para eles foi mais fácil de entender como ressurreição. Mas é isso que é colocado e que quem lê as obras do Kardec não entende dessa forma. Acha que ele está associando as duas coisas como sinônimos, e não é. E como nosso amigo querido Jesus reapareceu em espírito para os apóstolos como sendo uma gêneris, aí essa palavra ganhou mais peso ainda, porque eles pensaram que fosse corpo de carne. Não, era um corpo espiritual. Tem aquela passagem que Jesus aparece para Tomé com as chagas na mão, para tocar as chagas. Então aí ficou tudo muito caracterizado como se fosse ressurreição. Mas na verdade era o corpo espiritual dele, era o perispírito, não era corpo material. Mas Babu, Claudinha, a resposta aqui na pergunta pode confundir uma pessoa desavisada. Porque na resposta, o Espírito está dizendo o seguinte, o São Luís, ele está dizendo que a ideia de ressurreição é uma ideia que está intuitivamente ligada à reencarnação, mas é diferente. Porque, olha só, o dogma da ressurreição da carne é a consagração da reencarnação pelos espíritos, ou seja, é a mesma ideia, que ressurgir na carne e reencarnar é voltar na carne, mas não da maneira como a ressurreição é. Ou seja, é uma ideia intuitiva, porque quando a pessoa coloca aqui, como o São Luís colocou, como quereis que seja de outro modo? Não. A ressurreição é ressurgir na mesma carne. A reencarnação é nascer em outro corpo, mas o espírito é o mesmo. Mas ela é uma consagração pela parte intuitiva, porque a ideia básica é a mesma, é o espírito voltar à carne. É isso que Kardec pergunta. Ele fala, por isso que ele fala consagração. É o fundo da ideia que ele quer dizer. Ele fala assim, a ideia da ressurreição é a ideia da reencarnação. Aí os espíritos falam, como que não poderia ser de outro modo. Só que como foi explicado, o pessoal lá atrás havia entendido errado esse negócio. Tanto que ele fala que só parecem desarrazoadas aos olhos de certas pessoas que a tomam ao pé da letra. Por isso são levados à incredulidade. Por quê? Porque é óbvio que ressurreição é impossível.
como é algo impossível, as pessoas falam, esse negócio que está aí na Bíblia é mentira, é papagaiada. Então leva à incredulidade. Por quê? Porque é algo que já está careca de saber que é impossível um corpo ressurgir. É impossível. Então, agora, mas o que o pastor disse, Claudinho? O que ele mostrou que não tinha nada a ver? Qual foi a explicação que ele deu? Você lembra? Não, ele colocou que Kardec... E foi uma pergunta de uma pessoa perguntando se existe reencarnação. E aí ele entrou nessa questão aí do espiritismo, dizendo que Kardec coloca como sinônimo reencarnação e ressurreição, que seriam a mesma coisa. Sim. E, na verdade, não é a mesma coisa. Ele leu muito mal sei lá qual obra do espiritismo que ele leu, ele não entendeu nada. Que ele leu muito mal a pergunta 1010. Porque ele leu literalmente. Provavelmente foi essa questão aqui, mas ele, como você mesmo falou, uma pessoa que não conhece espiritismo lê isso aqui vai achar que ele está associando as duas coisas como se fosse a mesma coisa. Não é isso. Porque o Claudinho, vê no seu dicionário aí, consagração não é confirmação? Deixa eu ver aqui, não sei se é, não. Porque se for, você pode pegar até como um sinônimo ou uma confirmação, porque na pergunta é o dogma da ressurreição da carne. É a consagração da reencarnação. E o senhor Luiz pergunta, como que ele lê de outro modo? Mas aqui você lê que você entende que a ideia básica é a mesma, mas interpretar literalmente é que é o erro. É legitimação. Legitimar não é confirmar, cara. Legitimar é dar um ato de fé. Isso confunde mesmo, Babu. Não, mas por isso que ele fala isso aí. Se levado ao pé da letra, a pessoa, ele quer pegar o fundo. Assim, a ideia da passada, da ressurreição, que foi deturpada, é a ideia da reencarnação dos espíritos. É por isso que ele coloca essa resposta longa até. Assim, como que ele fosse de outro jeito? Se tomado ao pé da letra, se ressurgir no mesmo corpo, a pessoa fica incrédula. Ele está falando da base da ideia. É que lá a base, que nem o senador disse, na antiguidade o pessoal deturpou esse ensinamento. Claudinho, diga aí, você que viu o dicionário aí, e você que é bom do português aqui também. É o que se tornou reconhecido, legitimação. Mas ele fala do fundo da ideia. É assim que tem que ser entendido isso. A base da ideia é a ressurreição, é a intuição da reencarnação, não pode ser. Agora, como ele diz aqui, né? Seguir ao pé da letra, aí que é o problema. Vai, senador. Está na 110A, né? 1010A. 1010. A minha é 1010. Para mim é 1011. É aí que está o grande erro aí. A sua é 1011? É aí que tem aqueles erros que vai até 1019, 1018. Mas, o Babu, a sua confirma também como a do Noleto, porque a do Noleto também é 1011. Isso. A do nosso amigo aqui, Gentili, é 1010A. Mas a do Noleto... Essa aí que ficou, quando relançaram, que ficou sem numeração. Foi essa pergunta que ficou no limbo, vamos dizer assim, a numeração dela. Porque no original em francês que eu tô vendo aqui, ele pula da 1010 para 1012. Isso, essa aí que ficou no limbo, era para ser a 1011. Aí colocaram no Brasil aí 1010A. E aí por isso que tem alguns tem a 1018. Esses espíritos de terceira ordem, Amandinha, não conhece o livro dos espíritos, Amandinha. Os espíritos de terceira tem horror. Tem horror.
Aqui no Salvador Gentili, ele faz um adendo, ó, na 1011, ó. A partir da questão 1010, a numeração do original francês foi alterada em virtude de ter sido suprimida a de número 1011. Alguma coisa aconteceu, esqueceram de botar o número aqui. Mas tá tudo bem. O Noleto colocou como 1011. É porque no que eu tenho aqui, ele vai direto para 1012, que no meu aqui está como 1011. O do nosso amigo Euclídio Pires também está 1011, Claudinho? Então, quando entra no item 9, Paraíso, Inferno, Purgatório, Paraíso Perdido, aqui está 1011. No original em francês é o 1012. É que essa aí que foi esquecida. Eu acho que houve algum erro de numeração, porque a questão está, a resposta também. A questão é a numeração que ficou confuso. Isso. É por isso que algumas edições do Brasil tem 1018 só. A sua vai até a 1018 só, se você olhar a sua numeração final. A minha também vai até 1018. Não, a minha vai até 1019. A minha vai até 1019 também. Mas vamos embora, vai. Mas é a 1011, vai. Vocês estão muito loucos já. 1010A. 1011. 1010A. Então a Igreja, pelo dogma da ressurreição da carne, ensina a doutrina da reencarnação? Isso é evidente. Essa doutrina é a consequência de muitas coisas que passaram despercebidas e que não se tardará a compreender nesse sentido. Dentro em pouco se reconhecerá que o Espiritismo ressalta a cada passo do próprio texto das Escrituras Sagradas. Os espíritos não veem, portanto, subverter a religião como pretendem alguns, mas veem, pelo contrário, confirmá-la, sancioná-la através de provas irrecusáveis. E como é chegado o tempo de substituir a linguagem figurada, falam em alegorias, dando às coisas um sentido claro e preciso, que não possa ser objeto de nenhuma falsa interpretação. Eis porque dentro de algum tempo tereis mais pessoas sinceramente religiosas e crentes do que as tendes hoje. São Luís. Tem adendo. Quem é que vai ler o adendão de Kardec aí? Tem uma notinha de rodapé aqui. Ela fala o seguinte: Vale. estas respostas de São Luís confirmam a natureza religiosa do Espiritismo, ressaltada por Kardec no item 8 da conclusão, em que a doutrina é apresentada como desenvolvimento histórico do cristianismo. Estranham alguns que o espírito use o título de santo, mas é evidente que o usa como meio de identificação. Aliás, como ensina Kardec, os títulos terrenos nada representam para os espíritos superiores, podendo ser usados por eles quando se fizer necessário, como neste caso. Mas Claudinho, aí eu acho que o nosso amigo Herculano deu uma pisada de bola aí, porque na Revista Espírita de 67, Kardec explica que os espíritos, mesmo o que são chamados de santos, eles só assinavam como nome. O São Luís era mais uma identificação que eles colocavam, mas os espíritos jamais colocavam São Luís. Está lá na Revista Espírita isso. Olha, o senhor lembrou alguma coisa da Revista Espírita, hein? A leitura não foi tão rápida assim. Vamos embora, vai. Mas aqui... Olha, eu vou ler aqui o adendão, o primeiro parágrafo, e a Amandinha lê o segundo adendo, o parágrafo do adendo, hein? Só para comentar. De fato... Calma, Jorge, calma. Respira, Jorge, respira. Vai, senador. Só para comentar a resposta, porque a adendo é longo. Só para comentar a resposta. O que ele coloca aqui
É justamente isso que a gente acabou de falar. As pessoas não interpretaram corretamente o que seria a reencarnação, entenderam que era a ressurreição, ressurgir no mesmo corpo. Então, agora as coisas vão começando a serem colocadas nos seus devidos lugares. Isso. E é só... levam ao pé da letra ainda o texto bíblico e não abrem mão daquilo ali. É só pegar o nosso caminhar na doutrina espírita. Quando explicaram ressurreição e reencarnação para a gente achou muito lógico e aceitou logo de cara. Não poderia ser diferente. Olha, em relação a isso, até eu ia mandar para vocês amanhã. No Angeli Torteroli, já na página 400 e diante... Já terminou mesmo? É da 400 em diante. Ali está sendo colocada que eles vão fazer uma confederação da Liga Espírita Nacional. Eles estão reunindo todos os grupos espíritas do Brasil para fazer um tipo de um congresso brasileiro para contrapor a ideia da Federação Espírita Brasileira. Está muito esquisito isso. Eu vou ter que reler o livro para poder entender isso. Só que eles colocam essa questão que o Cleo colocou, que essa resposta foi para ver o lado religioso do Brasil, da doutrina espírita, não sei o quê. O grupo do Angeli, eles são completamente contrários a isso. Eles colocam que a doutrina espírita é uma ciência filosófica. De religião nunca teve nada. Eu achei muito interessante essa briga nos anos 1918, 1920, quando teve esse Congresso da Liga Espírita do Brasil, eles exatamente se posicionando contra essa palavra. A doutrina espírita não é nenhuma renovação da religião, ela é uma filosofia científica. Vai para dentro, Jorginho, vai para dentro, que ninguém leu o livro ainda e terminou o livro, que nem o senhor está terminando o livro. Bom, mas eu estou mandando para vocês lerem para a gente ter que conversar igual na revista espírita. Aquela mensagem de Jesus vem muito às suas palavras, Babu, colocando Jesus, que o movimento espírita não ouça isso de você, que você coloca Jesus como espírito comum, não é um espírito... Não, eu não falo que é espírito comum, Jorge, eu falo que ele é espírito de segunda ordem, de segunda classe, não é esse espírito puro que o pessoal cismou no meio do movimento. Mas vocês leram a mensagem que eu falei para vocês lerem, vocês vai ver muito o que você fala, se é que ele assinou aquilo mesmo, porque, olha lá o religioso da doutrina aí. Vai lá, Jorginho. Vai lá, Jorginho. Vamos lá. De fato, a ciência demonstra a impossibilidade da ressurreição, segundo a ideia vulgar. Se os despojos do corpo humano se conservassem homogêneos, embora dispersos e reduzidos a pó, ainda se conceberia que pudessem reunir-se em dado momento. As coisas, porém, não se passam assim. O corpo é formado de elementos diversos, oxigênio, hidrogênio, azoto, carbono, etc. Pela decomposição, esses elementos se dispersam mais para servir à formação de novos corpos, de tal sorte que a mesma molécula de carbono, por exemplo, terá entrado na composição de muitos milhares de corpos diferentes. Falamos unicamente dos corpos humanos, sem contar os animais. Que um indivíduo tem, talvez, em seu corpo moléculas que já pertenceram ao homem das primeiras eras, que essas mesmas moléculas orgânicas que absorveis nos alimentos talvez provenham do corpo de outro indivíduo que conheceste e assim por diante. Existindo a matéria em quantidade definida e sendo definidas as suas combinações, como poderia cada um daqueles corpos reconstituir-se com os mesmos elementos? Há aí uma impossibilidade material. Não se pode, pois, racionalmente admitir a ressurreição da carne sendo como uma figura simbólica do fenômeno da reencarnação, nada havendo ali que choque a razão ou que esteja em contradição
da ciência. Porque a questão do erro aqui, gente, não é a ressurreição da carne. Porque a ressurreição da carne, ela coloca exatamente a ideia de que o espírito volta para o mesmo corpo. Na verdade, como diz o nosso amigo, aquele Messi, ele fala que o correto é ressurreição na carne, não da carne. Eu esqueci o livro que o Messi fala isso, mas ele dá a explicação. Então, mas o pessoal que é evangélico, os pastores, eles colocam exatamente isso. Não é que ele vai ressurgir no mesmo corpo, e sim que os elementos que faziam parte daquele corpo vão voltar a se compor no mesmo corpo que ele tinha, com a mesma aparência. Por que eles falam isso? Porque é óbvio, hoje, com toda a ciência que a gente conhece, é óbvio que é impossível o cadáver que já está decomposto, é impossível ele voltar. Então, o que eles colocaram? Que, na verdade, não é naquele corpo ali, e sim os elementos que foram dispersos vão voltar a reunir-se e o corpo vai recompor exatamente como era. É isso que eles colocam. Mas mesmo isso, como é que nós vamos acreditar num negócio desse? Como é possível isso acontecer? Alguém já viu um corpo que morreu há 500 anos atrás, os elementos se recompor e a pessoa voltar à vida? Voltar a existir? Nunca ninguém viu isso. Aí está nos mistérios de Deus. Aí fica a questão que é impossível de você provar que isso realmente é uma realidade. Né? Fica assim, para a fé de cada um. Aí fé já não é mais razão, né? Fé, ou você acredita ou você não acredita. Agora só deixa eu fazer uma correção aí no Jorginho, que o Jorginho está no espírito de Copa do Mundo e está chamando o Cosme Massi de Cosme Messi. Ele já está mandando um Messi aqui já está torcendo para a Argentina já. Ele já tá com a camisa da Argentina aqui já. É Cosme Massi. Massi. Vai, Amandinha, você agora. Vamos lá. Café. É o café descafeinado. As toxinas lá. Que Cara, olha, eu não acreditei que era feito assim. Putz, grila. Mas eu vou morrer porque eu não vou conseguir parar de beber o café descafeinado. Vamos lá. É verdade que, segundo o dogma, essa ressurreição não deve ocorrer senão no fim dos tempos, enquanto, segundo a doutrina espírita, ocorre todos os dias. Mas não há também, nesse quadro do julgamento final, uma grande e bela figura que oculta, sob o véu da alegoria, uma dessas verdades imutáveis que os céticos não rejeitarão quando forem conduzidos à verdadeira significação? Que se medite bem a teoria espírita sobre o futuro das almas e sobre a sua sorte, em consequência das diferentes provas que devem sofrer. E se verá que, com exceção da simultaneidade, o julgamento em que são condenadas ou absolvidas não é uma ficção como pensam os incrédulos. Consideremos ainda que ela é a consequência natural da pluralidade dos mundos, hoje perfeitamente admitida, enquanto, segundo a doutrina do julgamento final, a Terra é considerada como o único mundo habitado. A localização absoluta dos lugares de penas e de recompensas só existe na imaginação dos homens. Provém da sua tendência de materializar e circunscrever as coisas cuja natureza infinita não podem compreender. E assim passemos. Essa ideia do único mundo habitado, para a maioria das doutrinas neopentecostais, isso ainda é uma realidade. Eles não aceitam muito que existam planetas com outras pessoas, com uma outra forma de ver Deus, entendeu? Segundo fala, é realmente no julgamento final, né? Que as pessoas vão ressurgir. Podemos ir?
Podemos. Paraíso, inferno e purgatório. 1012. 1011. Vai confundir os nossos telespectadores. Boa, Amandinha. Você está ficando uma boa cristã, você já pensou nos outros. Gostei disso. Já é um sinal que a sua alma já ganhou um bônus hora nessa daí. Haverá lugares determinados no universo, destinados às penalidades e aos prazeres dos espíritos, conforme seus méritos? Prestar bem atenção, seus zombeteiros. Já respondemos a essa. De novo essa pergunta aí, cara. Você está onde, meu filho? A 12. Você está na 1011, na verdade. Isso, Não, 1012. em purgatório. Tá, beleza, diga aí. 1012. Tá esquisito essa tua leitura dessa pergunta sua. Lê de novo aí, porque tá esquisita, cara. Haverá lugares determinados no universo, destinado às penalidades e aos prazeres dos espíritos, conforme seus méritos. Aí eu vou até trocar o livro por Jorginho. Existe um lugar circunscrito e determinado é a mesma coisa. No universo, destinado às penas e aos gozos dos espíritos, de acordo com seus méritos. Ah, agora sim, agora entrou aqui no boleto, agora tá certo. Pô, mas o que você tá falando? Joga essas edições da FEB fora. Já mostrei para você que a FEB ontem fica mudando até a revista espírita quando lhe convém. Já respondemos a essa questão. As penalidades e os prazeres são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua própria felicidade ou infelicidade. E como estão por toda parte, nenhum lugar localizado nem fechado está destinado a um ou outro. Quanto aos espíritos encarnados, eles são mais ou menos felizes ou infelizes, conforme o mundo que habitam, sejam mais ou menos avançados. Vocês querem que eu leia a outra edição aqui também? Não, já tá. Não, agora, não, a resposta foi a mesma. Até que estava bem esquisito. Falei, pô, como é que o cara tá lendo? O Jorginho não sabe sinônimo de palavra, Mandinha. Ele vai falar, procura aí, senador. Procura aí. Mandinha, fiquei chato. Ó, Mandinha, eu tava botando uma fé em você, que você continuava levantando 6 da manhã para ler filosofia. Puxa, Mandinha, o que é isso? Eu botando a maior fé em você. Essa pergunta é muito importante para nós, que ficamos com ideias de nosso lar, de umbral, que a gente fantasia essas coisas. Sim. É o tema do nosso próximo sábado. O purgatório ele foi criado na Idade Média, porque não existe. No próprio texto bíblico não existe nenhuma menção a purgatório. Purgatório. Por que criou-se o purgatório? Porque na Idade Média as pessoas ricas que gostariam de contribuir para o seu destino feliz no céu e não podiam porque eles eram pessoas que tinham matado, estuprado, escravizado e feito coisas horrorosas, mas a igreja queria que eles fossem para o céu, mas eles não podiam ir para o céu. Então, o que a igreja fez? Criou-se o purgatório. Então, mediante as somas generosas para a igreja, as pessoas, em vez de ir para o inferno, elas iam para o purgatório. Aí, lá no purgatório, mediante orações das pessoas vivas, quem sabe eles tinham uma esperança de ir para o céu. Então, isso foi a origem do purgatório. E também tem que fazer uma prece também para o Papa. Tem que rezar para o Papa, para a pessoa e fora a doação. Aí você tira uma alma do purgatório. Então, aqui eu quero deixar claro assim, isso já foi abordado em questões anteriores, você está repetindo, né?
Mas vou falar de novo para você. Não existe inferno, não existe purgatório, nada disso. Cada um traz o seu céu ou o seu inferno, ou seja, a sua felicidade ou infelicidade. É dentro de cada um. Então, o seu inferno vai junto com você para onde você for, se você estiver infeliz. Nenhum lugar circunscritos ou fechados está destinado especialmente a um ou a outro. Um planetinha pouco evoluído colabora com a nossa infelicidade também, né? Principalmente o Brasil de prova e expiação. Aí fica pior ainda. Como diz aí uma personalidade que eu não lembro do nome, o inferno são os outros. Esse foi o Sartre. Se não me engano, foi ele mesmo. Vá, senador. 1012A. Deus. No meu é 1012. 1012. De acordo com isso, o inferno e o paraíso não existiriam como os homens os representam? Não são mais do que figuras. Os espíritos felizes e infelizes estão por toda parte. Entretanto, como já o dissemos, também os espíritos da mesma ordem se reúnem por simpatia. Mas podem reunir-se onde quiserem, quando perfeitos. A localização absoluta dos lugares de penas e de recompensas só existe na imaginação dos homens. Provém da sua tendência de materializar e circunscrever as coisas, cuja natureza infinita não podem compreender. Kardec é especial. A gente tá na mesma ordem aqui, viu? Hã? A gente aqui é tudo a mesma ordem. Né? Fale por você. Fale por você. Nós vamos morar, Mandinha, Fale por você. Vamos morar no nosso Lar 4. É aquele condomínio mais afastado do centro, que tem que pegar 2 aeróbicos para poder ir e 2 para voltar para o centro. Mas eu acho que o nosso lar agora já tem metrô, então é mais rápido. E eu vou falar para vocês têm que ler. O Jorginho não vai lembrar, porque o Jorginho fez aquela leitura dinâmica, né? A Revista Espírita 1868, eu acho que começa em março. Eu tenho até aqui separado, depois eu mando para vocês. Teve uma pessoa que fez quase um livro em PDF. São cartas. Vou até procurar o nome do rapaz aqui, do cientista aqui do. Calma aí, eu lembro que é alguma coisa aqui. 1868, tem certeza? Gavati, calma aí, que eu pesquisei hoje aqui o nome do cara. Calma aí, vou pegar o PDF, que é mais fácil aqui, né? Vou até jogar para vocês aqui. Cadê o PDF? Aqui. Depois eu procuro o PDF aqui. Aqui, ó, o grande nome do rapaz. Lavater. Vocês lembram? Lavater. Ele, em 1700 e pouco, conversando com a rainha da Rússia, com o rei da Rússia, as cartas que ele mandou é puro espiritismo. E fala de tudo desse negócio de recompensas depois da morte, que não tem lugar fechado. As cartas que ele mandou, falar para você, saem 3 edições, sai acho que março, abril e junho, são 6 cartas no total. Agora, Mandinha, quer ver os cabelos do Babu se arrepiar? Olha só, se não me engano, quem falou isso foi o Divaldo. Disse que Lavater era a mesma personalidade de Eurípides Barçanufo nas suas encarnações. Nem comento. Expulso o Jorginho da sala. Mandei para vocês em PDF no grupo lá. O pessoal juntou todas as cartas deles lá. Cara, leiam que é. Cara, realmente o Caspar Lavater é bastante. E falaram, o Divaldo disse que ele era o mesmo espírito, né? A encarnação, depois ele veio a reencarnar como Eurípides Barçanufo.
Vamos lá, gente. Ó. Na minha aqui é 1012 e na outra é 1013. Vocês decidam a que vocês têm aí. 1013. Que se deve entender por purgatório. Dores físicas e morais, o tempo da expiação. É quase sempre na terra que faceis o vosso purgatório, e que Deus vos faz expiar as vossas faltas. Aqui é um pequeno... Já estamos no purgatório. Com certeza. Aí tem um adendo aqui, gente. O que o homem chama de purgatório é igualmente uma alegoria pela qual se deve entender não um local determinado, mas o estado dos espíritos imperfeitos que estão em expiação até alcançarem a purificação completa que os elevará à categoria dos espíritos bem-aventurados, operando-se essa purificação por meio das diversas encarnações. O purgatório consiste nas provas da vida corporal. Aí, Amandinha, você, Kardec concordou contigo agora aí, tá vendo? Nas provas. Os espíritos sabiam que você ia falar isso séculos depois. O espírito já falou: eu vou escrever para a Amandinha para poder comprar, para ela ter a concordância. No meu aqui tem uma notinha. No seu também, ô senador? Leia então, Amandinha, leia, por favor. Não, que fala assim: a pluralidade dos mundos habitados era admitida como possibilidade no tempo de Kardec, como o é hoje, embora a ciência não admita como verdade comprovada. Flammarion, não sei se é assim que fala, publicou uma grande obra a respeito, traduzida para o português, A Pluralidade dos Mundos Habitados, e no prefácio de O Desconhecido e os Problemas Psíquicos, declara como a sua autoridade de astrônomo: a imortalidade através das esferas siderais parece-me o complemento lógico da astronomia. Na verdade, a doutrina já, quer dizer, os espíritas já consideravam que, mesmo sem provas, ainda sem condições, a vida em outros planetas era uma realidade, não é? Eles não tinham dúvida disso, só que a ciência deixa em aberto, porque a NASA já mudou essa opção. Ela fala que vida agora é qualquer tipo de manifestação. Antes eles falavam vida somente o nosso modelo. Agora eles já estão abrindo amplo para poder encontrar, sei lá, qualquer forma de existência. Pode ser até um verme, né? Um verme é vida. Bactéria, vírus. Nossa, tá acabando. Posso ler a próxima? Não, é que o senador tá com uma cara pensante. Eu acho que ele vai dar uma aula para nós. Ele tá assim, reflexivo. Tá mordendo os lábios. A coisa deve estar difícil. Não, eu tô procurando o nome daquele sacerdote britânico que se contrapôs aí ao Santo Agostinho. Fugiu o nome dele. Mas esse monge britânico, ele também, na época de Santo Agostinho, ele já dizia que não existia essas coisas de céu e inferno. O próprio livre-arbítrio do homem é que fazia o seu destino ser bom ou ruim. Então é coisa antiga isso aí. Esse negócio de trazer céu e inferno para o cristianismo é coisa do paganismo que foi incorporado. Isso aí não existia no cristianismo original. Leia um PDF. Mas, Cláudio, mas os sacerdotes da época, eles precisavam de um modelo de freio, porque senão eles não teriam essa condição de domínio, de gerenciar os seus
Jorge, eu não entendo isso como um freio. Eu entendo que isso foi colocado para dominação da população. É muito mais fácil dominar a população dizendo que você vai para o inferno do que dizer que é livre-arbítrio. E aí você não precisa de sacerdote para você ter uma igreja e tudo mais, e as pessoas serem obrigadas a ir na igreja, se confessar com o padre, e depender de um padre, de um bispo. Cai por terra toda essa dependência do ser humano quando você coloca que é o livre-arbítrio que faz o seu destino. É o que a gente vimos nessa eleição, o pessoal ainda botando medo. Tal candidato vai liberar tal coisa, vai mexer com a família. É medo, não é medo, é você querer ter domínio através do medo. Mas essa é uma das críticas muito grandes que os neopentecostais e, inclusive, a Igreja Católica Carismática coloca para o Espiritismo, é que essa ideia do livre-arbítrio e da sua condição pessoal de buscar a sua melhoria, você tira a força de Jesus de salvar a gente. Ou seja, nós dispensamos Jesus do nosso meio quando você se coloca que você se pode salvar. Jesus não salva ninguém, né? Mas eles colocam que isso é uma heresia, porque você tira de Jesus, o desconsidera como ser enviado de Deus, entendeu? E que não é uma realidade. Nós, os espíritos, temos por Jesus de Nazaré, como você mesmo, um espírito que é modelo e guia da humanidade. Mas é o que o senador fala, é aquele negócio para dominar a pessoa. Eles usam o poder divino, né? Então, assim, se você não fizer, estão desmerecendo Jesus. É tudo aquele jogo para pesar na culpa na consciência, né? É que nem o marido que bate na mulher e depois vai falar, se me denunciar, os nossos filhos vão passar fome. Começa aquelas coisas mais terríveis, né? Porque o que na mitologia colocava a respeito dos deuses é que você tinha que ter medo dos deuses. Os deuses poderiam se irar contra você. O que eles colocaram? Jesus é um deus também. Deus também é um ser que pode te dar graças ou arrasar com a sua vida, dependendo da vontade dele. Então não foi esclarecer. Não é uma religião que esclarece, é uma religião que bota medo. Vai, Amandinha. Deixa a Amandinha ler que a Amanda quer ler. 1013. 14. Como se explica que os espíritos que revelam superioridade por sua linguagem tenham respondido... Peraí, vou ler de novo. Como se explica que os espíritos que revelam superioridade por sua linguagem tenham respondido a pessoas bastante sérias a respeito do inferno e do purgatório, de acordo com as ideias vulgarmente admitidas? Eles falam uma linguagem que possa ser compreendida pelas pessoas que os interrogam. Quando essas pessoas são muito imbuídas de certas ideias, querem chocá-las muito rudemente, para não ferir as suas convicções. Se o espírito fosse dizer, sem precauções oratórias, a um muçulmano que Maomé não era um profeta, seria muito mal recebido. É quando eu falo para vocês de Jesus, espírito, segunda ordem, segunda classe. O Jorginho já falou que eu já coloquei espírito como espírito comum, já. Não aceita. O lado religioso do Jorginho não aceita. Eu choco a realidade do Jorginho. Tem que ser aos poucos, Amandinha. Tem que ser aos poucos. Babu, existe aquele desenho, o meu malfeitor querido. Você é o meu iconoclasta querido, entendeu? E aí, Mandinha, você leu, diga para nós a sua compreensão. As informações também vêm aos poucos, né, pra gente, né? Não pode chocar as pessoas. Aí que eu falo para vocês, como nós aqui no Brasil ainda somos esse povo ainda que acredita em Papai Noel
em Brasil tem missão especial. Estou falando dos espíritos. Que vai vir Jesus, que Ismael está tomando conta. Deixa contar essas historinhas para nós, porque se for jogar a realidade mesmo, metade já. Se não tiver o salvador da pátria para eles, se não tiver alguém que esteja cuidando deles, assim, né? Pegando no colo, eles desistem. Mostra a infantilidade dos espíritos aqui reencarnados. Eu achei o nome do bispo aqui, é o monge, que é o Pelágio. Ele era um monge britânico, e aí ele teve intensos debates com Santo Agostinho na época, século IV, né? E ele era adepto do livre-arbítrio. Ele negava que houvesse pecado original, etc. Todas essas coisas. Então, e Santo Agostinho acreditava na graça, acreditava na predestinação. Então, ficou na igreja essa questão de que você é controlado por Deus. E não é. E Pelágio colocava, não, livre-arbítrio. As pessoas têm livre-arbítrio e elas fazem o seu destino. A gente sabe que a Igreja Católica, para sobreviver, ela se incorporou várias práticas do Império Romano, então se transformou numa instituição dominadora. É isso aí. Na verdade, vem cá, Cláudio, algumas pessoas não gostam quando a gente fala isso, mas na verdade a doutrina cristã, ela se amalgamou em Roma para ser o catolicismo. Aí desvirtuou a ideia de Jesus, né? Esse foi o problema. Mas também a gente tem que entender que talvez, se não houvesse acontecido isso, talvez o cristianismo, a moral de Jesus, talvez não nos tivesse chegado, né? Porque pela Judéia, ela não viria, porque ela não pegou na Judéia. A gente só conhece de Jesus após ela ter entrado em Roma. Eu não acredito que realmente o cristianismo ele teria sido hoje, ele seria hoje algo muito mais libertador do que aprisionador se não tivesse se associado ao Império Romano. Eu penso assim. Se associou justamente porque grande parte da população, né, ali até de Roma, estava se convertendo ao cristianismo, né? Aí por força de dominação, né? Aí quem que era o Constantino? Quem que era mesmo o rapaz que aceitou? Coloca o Constantino como um herói do cristianismo. Ele não foi herói, ele foi um político. Uhum. Ele fez exatamente o que até hoje os políticos fazem, que é utilizar-se da religião para se promover politicamente. Ele percebeu, vamos dizer assim, ele teve aquele insight de que o cristianismo iria crescer e continuaria crescendo. O que ele fez? Ele se aproveitou do cristianismo para se impor politicamente aos demais, né? Porque era Constantino com outros ali. O Império Romano virou uma guerra civil. Então ele se aliou aos cristãos para poder ganhar poder político. É isso só. Tanto que ele só se converteu ao cristianismo, só foi batizado cristão no leito de morte. Leito de morte. Então, segundo o que nosso amigo senador está falando, o Bozo foi Constantino. Bolsonaro é sem encarnação de Constantino. Claudinho, já vou soltar no grupo aqui da família já. Já vou soltar aqui no grupo da família já. Não, mas aí vai dar mais força pro cara, pô. Já imaginou o cara se considerar Constantino, pô? Sei lá, meu filho, bota uma coisa mais simples. Se ele foi o Constantino, ele deve Isso aí é zoeira, pessoal. Piorado muito. Eu sei que é zoeira, mas se a gente fosse admitir essa hipótese, seria uma hipótese de regressão, porque Constantino não era burro. Ele não era burro. E é o que eu
que o Jorginho tinha colocado lá e que eu coloquei, né? Cara, como assim na Alemanha teve o nazismo e teve muita pessoa adepta, não é que Hitler fez lavagem cerebral. Os espíritos daquela época eram inclinados a essas ideias. É a mesma coisa que no Brasil. Porque o Bozo não é capaz de convencer ninguém. O coitado não consegue nem falar. Imagina fazer um discurso para fazer uma lavagem. O coitado não sabe nem falar. Imagina ele tentar fazer discurso ainda. Então isso só mostra que os espíritos, para algumas ideias, são afins. Então tem afinidade. Mesmo que o cara não consiga se expressar que nem ele, o pessoal abraça as ideias dele. Só voltando à questão aqui, o que ele questiona é assim, por que alguns espíritos que tinham uma certa superioridade e tudo mais, eles falaram em inferno e purgatório? Porque era a língua que o povo entendia naquela época. Se fosse falar de grandes questões da espiritualidade, o povo não sabia nem o beabá básico. Imagine falar coisas que ninguém entendia. Mas para aqueles espíritos mais esclarecidos, ele fala. Por isso que eu volto ao PDF que eu mandei para vocês aí. Sou eu, né? Só porque eu estou falando demais. A minha é 1014A. Qual que é de vocês? 1014A. 13A. 1014A. Amandinha, só você que tá errado. Amandinha, cadê o livro que eu dei para você? Já tem umas anotações desse acabando. Depois na próxima vez. Que próxima vez de estudo dos espíritos? Pergunta, fala para ela, senador. Vamos lá. Ela tá com medo de gastar o livro, senador. Concebe-se que assim possa ser com a maioria dos espíritos que desejam nos destruir. Mas como se explica que os espíritos interrogados sobre sua situação tenham respondido que sofriam as torturas do inferno ou do purgatório? Quando são inferiores e ainda não completamente desmaterializados, conservam parte de suas ideias terrenas e transmitem suas impressões se servindo de temas que lhes são familiares. Eles se encontram no meio em que lhes permite sondar o futuro apenas imperfeitamente. E é por isso que, frequentemente, espíritos errantes ou recentes desencarnados falarão como se estivessem encarnados. Inferno pode se traduzir por uma vida de provações extremamente dolorosas, com a incerteza de haver outra melhor. Purgatório por uma vida também de provações, mas com consciência de um futuro melhor. Quando passais por uma grande dor, não dizeis sempre que sofreis como um condenado, são apenas palavras, e sempre no sentido figurado. E isso é muito importante, pessoal. Isso aqui está tranquilo. Muito bom, muito simples, mas porque a gente fala assim, pô, tô purgando, né? Nossa, cara, minha vida tá um inferno. Quer dizer, é uma forma de você fazer uma metáfora para poder ver, nossa, rapaz, puxa vida. E ele fala, aquele espírito recém-desencarnado, que na Terra foi muito material, não pensou em coisas espirituais, ele vai servir das poucas ideias que ele tinha. Se ele, mesmo não tivesse uma religião, se uma vez na vida todo mundo já ouviu falar de céu e inferno, e mesmo ele não pertencendo a nenhuma religião, ele ia falar, eu estou no inferno, porque é o que ele conseguiria falar por pouco tempo que ele está ainda desencarnado. Conforme esse espírito passe mais tempo na cidade, vai tomando outra visão das coisas, ele consegue se expressar melhor. O céu ou o inferno é um estado mental da pessoa, né? A prova é que em várias civilizações tem também inferno. Quer dizer, o inferno não é algo só do cristianismo, do paganismo. Existem várias religiões do passado que todos eles tinham inferno. Então é a mostra de que a ideia do inferno ele foi trazida de uma vida espiritual tormentosa que esses espíritos tiveram.
Porque é algo que é mental, é uma dor mental, não é algo físico. Então, trouxeram a reminiscência de um sofrimento que é mental e, na condição material que todos viviam, criou-se como se fosse um inferno realmente material. Você vai lá, você vai queimar, e é isso, mas é um estado mental. Senador, nós continuemos ou paremos? Claudinho, no meu são 8h25, não sei as tuas... Eu estou olhando o horário aqui. Podemos mais uma última aqui, a 1015? 1015? 1015, tem razão. Posso ler, então? Pode. Vá, Claudinho. Se você não pode, ninguém mais pode. 1015. O que se deve entender por alma penada? Uma alma errante e sofredora, incerta do seu futuro, a qual podeis proporcionar um alívio que frequentemente ela solicita ao vir comunicar-se convosco. Ou seja, aquele espírito que desencarnou e, como não tem consciência de muita coisa profunda de espiritualidade, ele se acha sofrendo e acha que aquilo não tem fim. Então, gente, olha, mas sinceramente, para mim aqui uma alma penada é a alma de um passarinho. Nossa. Que está coberto de penas. Oh, Deus amado. Ô, piadinha sem graça. Depois eu vou mandar uma piada igual dessa aí que o Jorginho acabou de fazer no grupo, mano. E uma alma despenada é uma alma o quê, Amandinha? Despenada? Despenada. É uma alma sem pena. Ó, Amandinha, não dê trela, pô. Então, O assim, bebedor inveterado de café descafeinado, que o tóxico já fez a mensagem, né? Já é o produto químico mexendo com a pessoa, já, ó, Amandinha. É o excesso daqui. Isso aí, então encerramos por hoje.